Então tá, pessoal, vamos continuar. Nós estamos falando a respeito de uma série de coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, uma tragédia como nunca antes tivemos, e nesses 4 encontros, e o encontro passado nós falamos como essas dificuldades extremas, como que a gente está passando, e pode ser muitas vezes uma questão familiar. Eu tenho uma doença, câncer, que nunca esperei na minha família, o que abala a minha família inteira, uma perda de emprego que abala também uma família inteira, a morte de alguém. Então, nós temos essas tragédias, essas dificuldades gigantescas que terminam nos abalando de uma maneira muito diferente. E a gente viu que esses períodos muitas vezes produzem em nós, sim, eh, questionamentos. Isso foi o que a gente viu semana passada, e que esses questionamentos são normais. E a gente trabalhou muito a questão de que Deus não se importa que a gente questione. Deus é como um pai que tem prazer que os filhos que estão em dificuldade e que têm questionamentos venham até ele com a sua sinceridade e digam: pai, estou com essas dúvidas, tu ainda me ama, tu ainda é presente na minha vida. Ele não tem problema com isso. E a gente aprendeu 2 coisas muito significativas semana passada. Primeira, mesmo quem aceita Cristo Jesus, mesmo quem tem Deus do seu lado, sempre vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente aprendeu é que em todos os problemas, Deus sempre vai estar conosco e nos vai dar uma saída. Então, nós entendemos que a promessa de Deus não foi uma vida fácil, mas foi uma vida de vitória, que nas dificuldades nós teríamos vitória porque estamos com Ele. Isso a gente viu semana passada. Isso tem muito a ver com a vida de um homem chamado Abacuque. Eu sei que é um nome meio estranho, e se alguém está grávida e que não sabe o nome que botar no filho, fica a sugestão ali também, é um nome bíblico. Não sei que tão bonito e que tão boa vai ser a vida dessa criança com esse nome, mas fica uma sugestão do nome bíblico. Abacuque está passando por uma circunstância muito parecida com a nossa. A nação de Israel está passando por muitas dificuldades. Ela está debaixo de tremendos problemas. E Abacuque vai lá e questiona a Deus, começa a questionar a Deus. Então ele passa pelo primeiro passo, pela primeira coisa que a gente passou, ele questiona Deus. Então já temos uma ideia de alguém que está passando pelo que nós passamos e cuja vida e circunstâncias estão escritas na palavra de Deus. Mas aí o que ele faz? O que nós devemos fazer nesse momento? O que nós devemos fazer? Nós temos muitas ideias do que fazer. Nós temos, por exemplo, as ideias nossas. Tá, eu devia, perdi minha casa, está debaixo d'água, eu vou no banco e eu tenho a ideia de ir no banco pedir um financiamento para reconstruir minha casa. Ou, de repente, um vizinho diz: bah, não dá mais, não dá mais, tem que se mudar daqui. E eu digo: não, boa ideia, vamos nos mudar daqui. Ou alguém diz: larga tudo fora, cara, larga tudo fora, assim, entende? Para que ficar sofrendo? Toma uma ação com relação à tua vida. Então, nós temos milhões de ideias, mas aonde devemos buscar a resposta? E a gente sabe que é na palavra de Deus. Então, por isso que a gente vai ler a história de Abacuque hoje. Queria começar com esse versículo, Timóteo 3,16, que diz assim: ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queria começar analisando esse versículo de Timóteo. Olhem só, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, tudo que tem na palavra de Deus foi Deus que colocou ali com um propósito, foi Ele que inspirou as pessoas que escreveram com um propósito. Então, não tem nada que esteja na Bíblia que não tenha um propósito. Que propósito é esse? Tem 3 coisas. Ela diz, ó, ela é útil. Então, a palavra de Deus é útil, e por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, porque ela é útil para a nossa vida, com 3 propósitos: ensino, repreensão e correção. Óbvio que no momento que a gente está vivendo, a gente não precisa de repreensão nem talvez um pouquinho de correção, mas assim, ó, não precisamos de repreensão. O que nós precisamos agora é ensino. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. Ele diz: Deus, olha só, estou vivendo uma coisa que nunca antes vivi.
me ensina como lidar com isso, me ensina como sair disso, me ensina como atuar nesse momento. Então, é nesse momento que a gente não sabe o que fazer, que a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, porque ela é útil para nosso ensino. Mas o que ela vai produzir em nós? Ó, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela vai nos habilitar para boas obras, ou seja, para tomar decisões que vão produzir resultados bons. Então, nesse momento, a gente precisa ir na palavra de Deus e dizer, tá, deixa eu entender. O que a palavra de Deus diz a respeito desse momento, para que eu tenha a capacidade, a habilidade de tomar decisões corretas nesse momento. E é o que a gente vai fazer. Por isso que a gente vai ler, vai ver a história desse homem que a gente está falando, Abacuque. Vamos olhar esse homem que está passando por uma coisa muito semelhante à nossa e vamos ver o que ele fez e o que Deus pediu que ele fizesse nesse momento. Certo, queridos? Me dê um joinha ali, me dê algum sinalzinho. Ah, olha só os foguinhos de artifício, sai fogo de artifício atrás de mim. Bah. Então vamos lá. Como vocês sabem, a gente está seguindo o cronograma normal de um BC Grupo. E um BC Grupo começa com um vídeo, um pequeno vídeo, depois do vídeo a gente discute em cima. Vamos botar o vídeo. Bem-vindo ao segundo encontro da nossa série especial, O que fazer durante as tragédias, como lidar com as situações difíceis. E tem um homem na Bíblia chamado Abacuque, que é um nome bastante raro e estranho, mas que nos ensina o que fazer nas dificuldades. Eu queria ler para você um versículo que começa assim em Abacuque, capítulo 1, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti por auxílio sem que traga salvação? Abacuque está desesperado, está sem saber o que fazer diante de uma tragédia, muito parecido com o momento que nós estamos vivendo. E o Senhor responde a esse clamor de Abacuque, diz assim: eis que estou prestes a fazer uma coisa grande que nunca antes foi vista. Deus diz que vai fazer algo que nunca se viu. Abacuque não sabe como é que isso vai se dar, ele não sabe, mas ele sabe que precisa da direção de Deus. Então, nesse momento, é importante ver qual é a ação de Abacuque, porque isso nos revela aquilo que nós devemos fazer. E Abacuque, em seguida, começa a responder. E aí ele tem uma resposta que para nós é muito importante entender o que ele vai fazer diante de Deus. E ele diz assim, ele diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição naquilo que é firme. Então, primeira coisa que ele diz: eu não vou me mover daquilo que eu aprendi com Deus. Ele diz: olha, eu não saio daquilo que eu aprendi. A oração, buscar a Deus, cantar louvores, adorar. Ele deixa muito claro que no período de tribulação, no período de dificuldade, de tragédia, ele não vai se mover daquilo que ele aprendeu. Isso que você tem que fazer. Nesse momento você não pode sair dos fundamentos da fé cristã. Intimidade com Deus. E ele continua: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Eu quero dizer que esse é o momento de você orar, de buscar a Deus. Mas é importante também fazer o que Abacuque fez. Ele diz: aguardarei a resposta. Então quero que nesse momento de loucura, de desespero, que você quer sair correndo fazer as coisas, você ore e aguarde em Deus a resposta que Ele tem para o que você deve fazer. É importante entender que oração não é só pedir, é também parar e ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Por isso, gaste tempo com a palavra de Deus e invista buscando no seu dia a dia qual é a direção que Deus tem para você. Primeira coisa, então, você precisa buscar a Deus. Segunda coisa, como é que Deus responde a essa oração de Abacuque? O que Deus faz nesse momento? E eu quero ler para aquilo que Deus responde e diz assim o Senhor na palavra, deixa eu pegar aqui, ok. Então o Senhor respondeu: escreve claramente aquilo que eu te digo em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão tem um tempo determinado e não falhará, ainda que demore. Espere, porque ela certamente virá. Deus garante que Ele vai cumprir a sua promessa de socorro, mas Ele dá uma ordem, Ele diz: escreve. Deixa tão claro isso aonde estiver, para que tu saiba
o que eu vou fazer? Não é somente entender o que Deus diz, o que a palavra de Deus é decorar de uma forma que fique escrita no seu coração. Você precisa colocar isso na parede do seu carro, você precisa colocar no seu banheiro. Decore de tal forma a palavra de Deus que, ao invés de ver tragédia, ao invés de ver dificuldade, tudo que você enxerga é a palavra de Deus. Seus filhos precisam ver isso. Sua comunidade precisa ver isso. Sua esposa, seu colega de trabalho, todas as pessoas precisam ver a sua resposta, que aquilo que Deus disse para você está escrito no seu coração, de uma forma que nunca vai se apagar. Então, essas são as duas coisas que a gente vai trabalhar essa semana. Primeiro, o que Deus está dizendo para você fazer? Você precisa buscar na palavra de Deus. E segunda coisa, você precisa repetir tanto, decorar tanto, andar tanto, falar isso quando levanta, quando acorda, quando deita, quando está almoçando. Você precisa repetir isso até que isso seja uma marca no seu coração, que quem passa correndo, quem passa do seu lado, saiba que você confia no Senhor e naquilo que Ele lhe disse. Esses são os dois desafios que temos para essa semana. Fique com Deus. Então, tá, queridos. Estamos vendo a história de Abacuque, que foi um homem que está passando por aquilo que nós estamos passando no momento. E a gente olha, como a gente viu, que a palavra de Deus é inspirada para o nosso ensino, e dizendo, tá, o que podemos aprender dessa história? E a gente começou vendo que Abacuque teve o mesmo procedimento que nós temos nas dificuldades. Ele questiona, primeira coisa, ele questiona Deus. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu me ouças. Até quando gritarei a ti tragédia, sem que tragas salvação? Então ele começa como nós, semana passada, Senhor, por que nós? Até quando vai essa chuva? Ele começa com essas dúvidas no coração e Deus responde para ele. No momento que ele tem uma resposta, e a resposta de Deus é que ele fará algo que nunca foi visto na nação de Israel, ele entende que Deus está com ele, como a gente viu semana passada. Eis que estarei convosco todos os dias, sabe? Até o final dos tempos. Então ele sabe que Deus está com ele. A partir dessa consciência, ok, questionei a Deus o que fazer. Eu entendo que ele está comigo. Qual foi a posição que ele tomou? E aí a gente começa na palavra de Deus. Olha só o que ele fala no capítulo 2. O capítulo 1 é só a queixa dele para com Deus. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Então, olha só, aí que vem a pergunta para vocês. Qual é nossa tendência diante de uma tragédia? Qual é nossa tendência? Cada um de nós pode ter uma forma de agir diferente. Por exemplo, tem gente que é muito proativa. Tem uma tragédia, ela sai correndo, vai ali, ela sai fazendo centenas de coisas. Ela sai fazendo muita coisa porque ela é proativa. Tem gente que é mais calma, que ela senta e diz, não tenho o que fazer, está tudo um caos, não tenho o que fazer, vou esperar em Deus, vou esperar que Deus dê o primeiro passo. Tem gente que é o contrário, que fica assim esperando alguém me dizer, tá, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei por onde eu começo. E chega alguém e diz, faz isso, tá, e eu vou e faço aquilo que alguém me deu a direção. Então, cada um de nós tem um temperamento e uma resposta às dificuldades. Só que a gente precisa entender que a nossa tendência, porque o momento é de urgência, a urgência nos leva a fazer coisas. A maioria de nós saímos por urgência. Sei lá, perdi o emprego. Eu levo o choque o primeiro dia, no outro dia, minha tendência já é sair fazendo coisas. Por quê? Porque é a nossa tendência. O momento requer urgência. E essa urgência tira de nós, ou rouba de nós, talvez a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Quer dizer, quer saber de uma coisa? Eu não posso me mover sem antes perguntar a Deus qual é a direção dele. Que é para fazer? Não quer dizer que eu não vou fazer nada, mas sentar com quem sabe, quem conhece o amanhã, com quem tem o poder da terra para mudar todas as circunstâncias, quem sabe o melhor, quem sabe todas as coisas, sentar com ele e dizer, tá, Senhor, antes de eu fazer qualquer coisa, me dá a tua direção. Então, aqui a primeira coisa que Abacuque faz e diz, olha,
vou ficar no meu posto de sentinela. Ou seja, ele tinha uma função. Sentinela, aquele que fica olhando o que está acontecendo, que fica, sabe, olhando as circunstâncias da cidade. Ele disse: olha, Deus me colocou com essa função. Eu vou ficar nessa função. Ah, mas a situação é grave. Eu sei que é grave, mas eu tenho uma direção de Deus e eu não posso me mover até que o meu superior de sentinela me diga: ó, sai do teu posto. Tomarei posição sobre a muralha, ou seja, vou me firmar naquilo que é uma rocha firme, naquilo que é firme, que é o quê? A oração com Deus, sabe? A intimidade com o Senhor, a busca pela sua palavra. Esses são fundamentos nossos. Só que a urgência muitas vezes nos faz sair correndo em vez de buscar nisso. Eu lembro, por exemplo, ano passado, minha filha querida, o amor da minha vida, destruiu um carro assim e quase perdeu a vida nesse acidente assim. Foi assim, ó, um momento um pequeno momento, ele olhou um sinal amarelo, achou que dava, a pessoa do outro lado que viu que já estava amarelo avançou e quando viu uma colisão séria de carro, o carro ficou destruído, foi perda total, mas assim, ó, a vida da minha filha foi preservada. Quando me ligaram, e eu ouvi, me ligaram em seguida assim, tocou o telefone, era o telefone dela e eu atendi e uma voz que não era da minha filha disse: é o pai da Letícia? Eu já sabia que era treta. Por quê? Porque que uma voz que não é da minha filha me ligaria dizendo: é o pai da Letícia? Eu disse: ela sofreu um acidente na rua tal e tal. Minha reação imediata nunca é dobrar o joelho naquela hora e dizer: Senhor, cuida da minha filha. Não, qual foi minha reação? Para vocês verem como era a urgência. A urgência, assim, eu desci correndo, eu estava no segundo andar da casa, desci correndo, e disse assim: ó, vou buscar minha filha. Só que olha a minha cabeça, eu desci correndo para pegar o carro, mas ela tinha levado o carro, eu nem me lembrava que, sabe, eu disse: cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Não tinha chave do carro, porque eu tinha emprestado o carro para ela. E aí, claro, aí eu liguei para todo mundo, consegui uma carona para ir para lá, um vizinho logo em seguida nos levou, e no carro, aí eu no carro parei e disse assim: Senhor, cuida da minha filha, eu estou longe, que não aconteça absolutamente nada. Mas olha só, nossa reação natural é a ação. E claro, eu não pude agir de uma maneira mais prática, porque eu estava longe da circunstância. Mas se eu estou próximo, pode ser que eu levantasse ela, fizesse alguma coisa, talvez a coluna. A gente tem que ser um pouco mais sábio, mas o momento nos leva à urgência. E essa urgência nos faz esquecer de Deus naquele momento. O que nós precisamos fazer? Ficar naquilo que a gente sabe. Senhor, vou orar. Eu sei que isso é urgência, mas antes de eu fazer o empréstimo no banco, antes de eu pedir isso aqui, antes de me mudar, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu orar e dizer: Senhor, eu estou aqui naquilo que eu aprendi de ti, que tu és socorro bem presente na angústia, que no mundo terei tribulações, mas que tu estará comigo, isso aí tu me farás passar por vencedor, e a gente buscar em Deus o que fazer. Então, esse é um momento onde a gente tem que ser muito mais intencional na busca de Deus. Vejam só, muitas vezes eu tenho atividades, uma delas, por exemplo, é dar palestras, eu dou palestras. E já me aconteceu de eu ter que dar uma palestra num idioma que não é o português. A minha reação natural é: meu Deus, eu vou lá e começo a produzir, de repente eu paro, não, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Eu primeiro vou para o Senhor, senhores, aí eu paro tudo, paro o PowerPoint, paro todas as coisas, digo assim: não, vou buscar em Deus a direção. Eu me ajoelho e digo: Senhor, que tu quer que eu fale ali? Me ensina, me dá a direção. Mas minha tendência natural é ir para o conteúdo, para aquilo que eu sei fazer. É, e depois eu paro, não, só um minuto. É como o pastor Maurício falou no domingo. Parece que a gente bola um plano, diz: "Pá, deixa eu bolar um plano e chegar para Deus. Deus, só assina aqui o plano, só assina que tu está de acordo, que tu está ciente. Quando deve ser ao contrário, a gente deve buscar nele. E aí minha pergunta para vocês: por que a gente é assim? Por que nos é difícil buscar a direção de Deus? Ou como podemos evitar que isso aconteça? Pode falar no chat, pode falar no... Vamos lá, de manhã cedo, né? Sábado de manhã cedo, vocês são uns alunos meio...
receiosos, vai ver que é pegadinha do professor. Não, queridos. Olha só, muito da nossa dificuldade nesse processo, somos levados pela ansiedade, exatamente, exatamente, Karina, somos levados pela ansiedade, pelo medo, o medo nos leva. A Débora, assim, eu tenho dificuldade de perceber a resposta dele. Já vamos chegar ali, Débora, já vamos chegar ali. Então, olha só, primeira coisa, a gente sempre quer estar no controle. Orar e buscar a direção de Deus é uma forma de abrir mão do controle. O que para nós seres humanos é muito difícil. Olha só, para mim como pai, agora que eu tenho filhos maiores, e vocês vão passar por isso, já dizendo assim para a Magali também, já vai passar por isso quando os filhos crescerem, tu diz, não, faz aqui, não faz isso aqui, não pega isso aqui, tu come isso aqui. Mas daqui a pouco os filhos começam a crescer e a gente começa a perder o controle. E a gente diz, não, pai, eu queria namorar aquele rapaz, e tu olha, aquele rapaz não estava na tua lista, não estava na tua lista de candidatos. Tu diz assim, pelo amor de Deus. Isso, muito bem, Dai. A gente começa a perder o controle, e essa perda de controle é como se a gente sentisse que, não tendo controle, as coisas vão se dar, vão trazer resultados negativos. Mas quando a gente está com Deus, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente nunca teve controle. Que a gente nunca tem controle. Que controle temos sobre a nossa vida? Na verdade, a gente nunca teve controle sobre absolutamente nada. Porque eu posso sair na rua para passear com o cachorro e uma árvore pode cair e eu não tenho controle no que vai acontecer. Então, a gente precisa entender, ó, se eu confio em Deus, eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque Ele está no controle. Essa parte mais difícil é entregar a Ele o controle e dizer, tá, Senhor, eu vou parar um pouquinho, eu tenho minha ansiedade, assim como a Amanda diz assim, ó, é controlar rápido, sair correndo, é dizer, não, Senhor, ok, Tu estás no controle, me diz o que fazer, me diz o que fazer. E respondendo a Débora, olha só, aí vem a parte e eu quero que a gente entenda como a gente é, olha como a gente é. A gente chega diante de Deus, Senhor, olha só, eu estou precisando, estou nessa circunstância, preciso disso, preciso que tu oriente, assim, fala com meu marido que ele não me entende, meu chefe, coitado, Senhor, é um infeliz, que ele te encontra ali, ou troca ele, bota ele em outro lugar, que ele vai ser mais feliz lá, a gente pede a Deus, e quando a gente termina nosso período de petição, o que que a gente faz? Levanta e vai embora. Então não fica aquele aguardarei para ver que resposta terei. E se oração é uma conversa com Deus, cadê a conversa? Ou a oração é um monólogo nosso, a gente chega diante de Deus, Deus fica sentadinho ali me ouvindo. Olha só, preciso disso, preciso disso, preciso, eu queria isso aqui, me ajuda. E quando chega a vez de Deus sair, Deus diz, ok, te ouvi, deixa eu te falar. A gente já levantou e foi embora. E Deus diz, ué, mas o cara não estava aqui pedindo minha ajuda? Quantas vezes nós esperamos em Deus? Dizer, tá, Senhor, olha só, tem uma coisa que eu não sei como agir. Eu estou esperando a tua resposta. Eu estou esperando a tua resposta. Preciso da tua resposta. E aí vamos para responder, Débora. Como a gente sabe na resposta, como é que a gente sabe que é nossa voz falando, que é a minha mente falando, vai lá e faz isso, porque a gente quer um monte de coisas. Como é que a gente sabe que é a voz do diabo falando, nos dizendo para fazer coisas que não é para fazer? Como é que a gente sabe que não é a voz do mundo, que é o senso comum? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Como é que a gente consegue perceber essas vozes? Como é que eu sei discernir? Muito bem, Inicial. Precisamos ter intimidade com Deus. Deixa eu fazer dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje me liga no telefone e não se identifica quem é, tá? A Maitê. A Maitê me liga. Tá? Me liga. Ele diz assim, Franz, olha só, eu estou precisando disso, 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 disso. Eu nunca recebi uma ligação da Maitê. Eu vou ouvir a voz dela, mas eu não vou saber quem é, porque eu não tenho o hábito de ouvir a voz da Maitê. Como eu não tenho o hábito de ouvir a voz da Maitê, eu vou ficar, mas quem é que está falando? Eu não sei quem é que é. E às vezes, assim, não se preocupem que como pastor, eu sou assim, muita gente me liga assim, pastor, precisando de ajuda, tu consegue me mandar isso aqui?
E minha primeira pergunta, desculpa, quem é? Porque é muita gente. Agora, quando minha esposa me liga, eu não preciso perguntar quem é. Eu escuto a voz dela todo dia. Alguns dias mais do que eu gostaria, mas escuto, escuto, escuto. A gente escuta. Então, a voz dela é muito palpável para mim. Por exemplo, tem pessoas aqui nesse grupo que falam constante comigo, então eu já consigo reconhecer a voz. Então é isso que a gente precisa, exatamente, andar mais tempo com Deus, mais tempo com Deus. Eu preciso andar mais tempo com Deus. E o balizador, temos alguns balizadores para saber o que que é a palavra, saber o que que é Deus falando. Porque nós temos desejo. Tem gente que, por exemplo, assim, vem e me diz que Deus deu uma direção para a vida delas, e no momento que eles, ó, Deus me disse para fazer isso, eu olho para elas, não foi Deus. Ele não foi Deus. Eu digo, não, não foi Deus. Eu tenho plena certeza que não foi Deus. Como é que eu que estou fora posso saber que foi Deus ou não? Porque nós temos algumas balizadores. Primeiro deles, a palavra de Deus. Nunca Deus vai falar alguma coisa que vá contra a sua palavra. Nunca. Nunca. Porque Deus não é homem para que minta, sabe, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, aquilo que está na Bíblia é nosso balizador. E aí que está a importância da gente conhecer a palavra de Deus. No momento que eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber quando alguma coisa está vindo e dizer assim, isso não é de Deus. Vou dar um exemplo, ou alguns exemplos. Um tempo atrás veio um rapaz e me disse, pastor, eu estou sentindo que, sabe, que eu gosto dessa menina, eu gosto dessa moça, e eu estou sentindo, eu tenho plena convicção que Deus diz que com ela que eu tenho que começar a andar. Ele era novo na igreja, tinha chegado há pouco tempo, e eu disse, querido, isso não vem de Deus. E eles, não, mas como eu estou sentindo, depois que eu me converti, ele tinha se convertido há pouco tempo, eu estou sentindo de Deus que ela que vai me fazer feliz. Eu digo, não, porque tu tem uma esposa, cara. O fato de te converter não joga fora tudo que tu fez no passado. Tu casou com uma pessoa e Deus é contra a traição. Tu tem uma mulher, tu tem um filho, inclusive. Como é que tu pode achar que Deus está te dando uma outra pessoa? Não existe isso. Tu está indo contra a palavra de Deus. Eles, mas aqui não sou feliz com ela e eu sinto a felicidade com a outra. Não, isso é tu falando. É tua vontade falando. Não é Deus falando. Então a pessoa tinha um desejo, e esse desejo, ela queria achar uma validação naquele desejo, e a gente, não, 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 a palavra de Deus não diz isso. Sabe, será um só. A gente casa uma única vez. Não houve traição, não houve, não sabe, não teve nem divórcio, não tinha tido nem divórcio. Então eu digo assim, cara, tu está errado. A gente precisa entender. Eu mesmo, olhem só, muitas vezes quero fazer alguma coisa. Teve uma vez que chegou um pessoal na igreja, chegou um pessoal na igreja que eles vieram da Bolívia e eles precisavam urgentemente, por eles não tinham conta aqui no Brasil, um fiador. E era uma família inteira, sabe, um casal com dois filhos, duas filhas. E eles estavam ali, né, na igreja constantemente e de repente eles pediram pastor, o senhor pode ser fiador para nós? Nós conseguimos uma casa, posso ser fiador? E no meu desejo de ajudar, eu disse, claro, posso ser fiador. Encaminha a papelada que eu vou ser fiador de vocês. Eu voltei para casa e eu fui orar de noite. E eu estou orando e eu lembro de um versículo que diz que eu não devo ser fiador de ninguém. Porque se essa pessoa não puder pagar por qualquer motivo, o meu pescoço é que está na linha reta. E eu li aquilo e disse assim, mas, cara, eu quero ajudar. Sabe, é uma coisa boa, mas tinha a palavra de Deus dizendo que eu não devo ser fiador. E aquilo me tirou o sono, não consegui mais dormir. Eu disse, Senhor, eu tomei uma decisão de ajudar sem te perguntar, sem te perguntar. Eu sei que foi para ajudar, a intenção foi boa, mas eu não perguntei tua direção. Agora estou te perguntando, eu já dei minha palavra, o que que eu faço? E eu comecei a orar. E quanto mais eu orava, mais eu sentia de Deus que não era para ser fiador. Aí eu, no outro dia de manhã cedo, liguei para esse casal e disse, ó, queridos, eu quero pedir perdão para vocês. Eu tomei uma decisão da minha vontade sem antes consultar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu não seja fiador de ninguém. Vocês podem ficar incomodados comigo. Eu peço perdão por ter criado uma esperança no coração de vocês,
mas eu não posso desobedecer a Deus. Então, eu não vou poder ser fiador de vocês. Eles entenderam tudo, conseguiram um outro fiador, não me lembro exatamente quem, e alugaram a casa. Só que 6 meses depois, eles literalmente desapareceram do Brasil. Quando viu, eu fiquei sabendo que a casa, o dono queria a chave, eles tinham sumido, não tinha mais nada dentro de casa, e eles ficaram devendo uma série, acho que 3 ou 4 meses. Então, olha só, eu, pela minha boa vontade, pela minha ação, teria feito uma coisa por não ter intimidade com Deus. Então, primeira coisa, Deus nunca, nunca, nunca vai quebrar a sua palavra. Nunca vai ir contra aquilo que já está na sua palavra. Nunca. Então, esse é o nosso primeiro balizador. Segundo, a decisão que Deus nos der nunca vai prejudicar outras pessoas. Então, nós tivemos também um irmão que muitas vezes foi assim, ele sentiu de Deus que o negócio, está saindo esse negócio, eu estava pedindo para Deus um negócio assim maravilhoso, com preço, não sei o quê, e de repente ele disse assim, olha, só que eu vou ter que morar longe da minha família. E a gente disse, olha, cara, tua família precisa de ti, sabe? O sustento deles vem do teu trabalho, e eles entenderam ali, de repente ficaram... ele topou porque tudo parecia de Deus, porque a coisa foi muito fácil, porque o preço era inacreditável, porque era o lugar que ele sempre sonhou em morar, era que de repente ele foi para lá e ele passou lá 11 meses sem fechar um negócio. A família dele passando dificuldade aqui. E aí quando a gente foi ver, ele, não, mas Deus me falou. Eu digo, não, Deus não te falou, é teu desejo. Por quê? Porque ele não viu que essa decisão traria um prejuízo para a esposa e para os filhos. Então ele somente olhou um lado. Financeiramente vai ser bom. Mas olhou, tanto que a minha pergunta foi, tá, em que igreja tu está indo? Não, não estou indo em igreja nenhuma. Tu entende como é que Deus vai te dizer para tu ir num outro lugar, e nesse lugar não tem nem igreja para tu congregar? Tu entende que não faz sentido? Ele, não entendo. E aí ele voltou para cá. No momento que ele voltou, os negócios dele se abriram aqui no sul. Deu para perceber, pessoal? Deixa eu ver o que o Carlos está falando ali. Isso, muito bem, cara. O cara está falando que os planos de Deus são muito superiores ao nosso. Gostei dessa parte em Isaías. Fala assim, ó, desculpa, em Jeremias fala 3:33. Os meus planos, sabe, são muito superiores aos planos de vocês. Então Deus está dizendo, cara, tem um caminho muito superior. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda hoje é justamente aquilo que Jesus, inclusive, confirma esse versículo de Abacuque, que diz assim, ó, desculpe, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus está dizendo, cara, confia em mim, confia em mim. Não é teu entendimento. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente vai buscar Deus. E aí eu quero deixar muito claro uma coisa para vocês. Ó. Como podemos fazer isso? Se a gente deixa esse tempo com Deus, ao acaso, por exemplo, não, amanhã eu vou orar. Olha só, eu sei que amanhã eu vou orar, mas eu deixei aberto, amanhã eu vou orar. Que horas? Amanhã é amanhã. Então eu acordo de manhã, meio tarde. Não, ainda tem o resto do dia. Passa o meio-dia, sabe? Aí de tarde me envolvo com o trabalho. Não, tá indo. De noite chega ali, ó. Quando de repente eu vi, eu não orei. Por isso que é fundamental, pessoal, ter uma rotina diária de práticas espirituais. Ter uma rotina, um tempo de devocional, colocar na nossa agenda. Olha só, eu vou orar todos os dias, das 7 às 7h15. Vou orar e ler a palavra de Deus nesse horário. Ah, parece pouco, mas não tem problemas. Mas assim, ó, eu preciso colocar na agenda. Se a gente não coloca na agenda, a gente vai empurrando as coisas. É a mesma coisa. Bom, vocês sabem, tá? Vocês sabem quando o pessoal passa e diz assim: e aí, Carla, tudo bem? Vamos tomar um café essa semana? Vamos! E os dois vão embora. Não sai o café. Não sai o café. Porque ficou, vamos tomar um café nessa semana. É algo meio etéreo. Quando a gente diz assim, não, vamos tomar um café? Vamos, tá, mas que dia tu pode? Tá na quarta-feira, tá? Quarta-feira de manhã, de tarde? Não, quarta-feira de tarde. Então, tal, marcado. Quarta de tarde, vamos tomar um café. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente deixa, vou orar, esqueça, não oramos nunca. Então, assim, ó, uma das coisas que ajuda é ter disciplina nas coisas espirituais. Marcar um dia, um horário diário de leitura da palavra e buscar Deus. Aí fica muito mais fácil, porque eu sei, porque minha rotina é essa.
Se eu não tenho essa rotina, aí vai vir compromisso, vai vir a falta o gás, aí já sai correndo para comprar o gás, daqui a pouco liga a vizinha, vem aqui conversar, pois é, tu sabia que a floreira aqui do fulano caiu? Ah, meu Deus, a rosa dele. E a gente fica falando da rosa e da floreira durante meia hora e não orou, porque a gente tem que botar na agenda. Amém, pessoal? Então, ó, primeiro ponto hoje. Antes de fazer qualquer plano para sair da tribulação, busque a direção de Deus e espere a resposta dele. Busque a direção de Deus e espere a resposta dele. Primeira coisa, é fazer isso. Tá? Meu casamento deu certo por causa disso. Tá? Eu tinha planejado, conheci uma mulher linda, digo, vou casar, mulher da minha vida, e já tinha planejado tudo. A igreja de um retiro no dia 31 de dezembro, ia estar a igreja num retiro na praia. Eu pensei, 31 de dezembro, de noite, sabe? A água do mar batendo nas canelas, aqueles fogos de artifício, pá, 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 eu vou me ajoelhar e dizer assim, ó, quero namorar contigo. Imagina uma coisa romântica, vou destruir o coração dela. Eu planejei tudo. Tinha planejado, até eu sei que era de noite, mas no meu sonho até umas pombas iam girar em cima dela, ia ser uma coisa incrível, maravilhosa. Dia 23 de dezembro, a gente era convidado num casamento. E eu acordei de manhã, eu tenho uma rotina diária de oração, eu acordei de manhã para orar, e eu estou orando, e de repente eu percebo que uma voz dentro de mim diz assim, ó, fala com ela hoje. Aí você, foco, Franz, foco, tu tá falando com Deus, por que tá pensando nessa guria? Agora é foco, agora é Deus, um momento de oração. Aí continuei orando, e daqui a pouco assim, ó, fala com ela hoje. Digo, não, não, pelo amor de Deus, essa guria tá me fazendo mal? Eu tô tão apaixonado que não consigo nem orar. Nos momentos de oração eu tô pensando nela, que é para falar com ela, mas já tá tudo planejado. Dia 31, fogos de artifício, a água, as pombas, tudo planejado. Ah, passou o dia, no casamento de noite. Nós já estávamos assim, já tinha casado, já estávamos na janta do pós-casamento, já estava naquele momento alegre no final, 11h45, 11h40 da noite. Eu estou numa conversa e eu sinto que, pela terceira vez, eu escuto, fala com ela hoje. Aí eu parei e disse, opa, eu estou percebendo que é Deus falando, porque eu não estava pensando nela nesse momento. E eu vi 3 vezes, cara. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que é Deus. Eu disse, Deus, se não for tu, não me deixa errar. Fui lá, falei com ela, sentei com ela, eu queria conversar contigo, eu gosto de ti, gostaria de dar um passo mais, sair de amigo para ser algo mais, para a gente começar a caminhar junto. Só que eu não sabia que ela tinha colocado um prazo com Deus. Ela tinha dito assim para Deus, Deus, eu gosto desse rapaz. Mas é meio lento esse rapaz, né, senhora? Já está me enrolando, vai que chove não molha. Afinal, ele quer ou não quer alguma coisa? Meio devagar, né? Então, eu vou fazer uma coisa. Se até o dia 23 de maio, meia-noite, ele não falar comigo, a partir do dia 20, desculpa, maio não, dezembro, 23 de dezembro, a partir do dia 24, eu vou entender que ele não é para mim, que ele é para ser somente um amigo. Eu não sabia disso. Aí eu falei quando? Aos 23 de dezembro, às 11h45 da noite, assim, gol de final de campeonato, assim, nos pênaltis. Por quê? Porque a gente planeja alguma coisa, mas os planos são de Deus, sabe? É Deus que tem que ter. Então, é o primeiro ponto. Antes de fazer qualquer plano para sair da tribulação, busque a direção de Deus e espere a resposta dele. A resposta vem. Deus sempre responde a nossa oração. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Temos um versículo que diz, claro, que Deus responde. Então, olha só. Deus responde para Abacuque. E vamos ver qual foi a resposta que Deus deu. Então o Senhor respondeu, escreve claramente a minha resposta em tábuas, para que possa ler quem passa correndo, pois a visão é para um tempo específico, e ela não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, Deus diz, o que eu estou te dizendo, tu precisa escrever claramente. Tu precisa escrever. Só que vamos entender se escreve. Olha só, ele não diz escreve de uma maneira num papelzinho para que tu leia. Olha o que diz. Escreve tão claramente em tábuas. Primeiro que tábuas é fora da gente.
tábuas é fora, para que a possa ler quem passa correndo. Então Deus está dizendo, olha só, eu preciso que tu escreva, que tu faça um outdoor daquilo que eu te disse. Um outdoor tão grande que quando tu olhar, tu vai ver o que está escrito. Não só tu, todo mundo que cruza pela tua vida, todo mundo que passa pela tua vida, mesmo que seja uma passagem fugaz, que cruze muito rápido, vai ler o que eu disse. Então, olha só, o que Deus está dizendo claramente? Que a gente precisa colocar o que Ele nos deu, a palavra dele, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Então, você tem um problema, pega o versículo bíblico a respeito do seu problema, escreve e bote no espelho do banheiro. Enquanto você está escovando os dentes, que é uma passagem rápida, você passa correndo pelo banheiro, você está escovando os dentes, você está lendo o versículo bíblico. Você bota no seu celular, no papel de parede do seu computador, você bota em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque isso vai trazer a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você está vendo coisas, mais você vai se encher dessa palavra. E quando a vida espremer você, sabe, pega como um laranja, espreme, o que vai sair? A palavra de Deus. Eu quero que você entenda o que estamos passando hoje. Deus é tão claro que diz assim, cara, bota em tudo quanto é lugar, escreve. Tua esposa tem que ver, teus filhos têm que ver a palavra de Deus. Quem cruza do teu caminho precisa ver essa promessa que ele deu. Por isso ele diz, ó, escreve claramente para que se possa ver com os olhos, ver quem passa correndo. Então eu preciso fazer isso. Muitas vezes a gente pega uma palavra de Deus, não, Deus disse que vai me ajudar, então a gente dá meia volta e vai embora. Só que o que a gente está vendo com os olhos é a tragédia. É só abrir o Instagram. O que você vê? Água, entulho, gente fazendo limpeza. Você só vê coisas da tragédia. Mas você não está vendo a promessa de Deus de que a glória da segunda casa seria maior. Ou seja, está dizendo, olha, a glória da segunda casa, a reconstrução, vai ser infinitamente melhor. Olhem como Deus faz. O Antigo Testamento é bênção, mas quando vem o segundo, vem o Novo Testamento, é infinitamente superior. Então, a mídia, a TV, tudo nos leva a ver tragédia. E Deus diz, não, tu não pode ver a tragédia, tu tem que ver as minhas promessas. Porque teus olhos têm que se encher da minha promessa, porque embora a tragédia esteja diante de ti, a primeira coisa que vem na tua cabeça não é tragédia, é a minha promessa de que eu estou contigo e que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então eu quero incentivar você na área que você precisa. Se você está com medo, pegue todos os versículos que falam sobre medo e decore, mas decore, então escreva, decore assim, repita 500 vezes até que o medo seja apagado e saia os versículos. Por exemplo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Eu vou repetir esse versículo 7 milhões de vezes por dia, até não ter mais medo. Se meu problema é ansiedade, estou ansioso com o que aconteceu, não sei o que vai acontecer do meu futuro, do meu trabalho, tenho ansiedade, eu vou pegar um versículo que fala sobre ansiedade, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações e ações de graças. Vou botar esse versículo, vou escrever, eu vou encher minha casa. Por que a gente precisa fazer isso? Porque isso aumenta a nossa fé. A fé vem pela palavra de Deus. É só ligar a TV. Liga a TV, me diz o que vem. Ou vem bobagem, ou escorre sangue da TV. Como é que eu vou ter fé? Se tudo que eu vejo é bobagem ou sangue, eu vou ter pavor, vou ter medo, vou ter desespero, vou ter ansiedade, sabe? Agora eu preciso encher minha mente, como eu vou dizer assim, eu sei que muita gente não gosta de tatuagem, tá? Mas a ilustração serve, ó. Eu vou tatuar a palavra de Deus na minha mente e no meu coração, de tal forma que não saia nunca mais daquilo, que não saia. Tá? Se eu tenho medo do futuro, eu vou repetir 500 vezes Jeremias 33, os planos de Deus são infinitamente superiores aos meus planos. O Deus que se alegra na prosperidade do seu servo. Então a situação é difícil, mas Deus tem alegria na minha prosperidade, então Ele vai me fazer prosperar. Então eu vou repetir. Olhem como isso é uma coisa que Deus coloca no povo judeu desde sempre.
Deuteronômio 11, 18 a 20. Olha que diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem as palavras como símbolo nas mãos e prendam na testa. Ensinem essas palavras a seus filhos, conversando a respeito delas, sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitam, quando se levantam, escrevam nos batentes das portas e nos seus portões. Olha só, no início da nação judaica, o que Deus diz? Pega as minhas palavras e enchem tudo quanto é lugar. Enchem tudo quanto é lugar. E o povo judeu é assim. Por exemplo, toda criança, sabe, todo judeu precisa decorar os 5 primeiros livros da palavra de Deus até a sua adolescência. Eles decoram os 5 primeiros livros. O que isso produz neles? Eles estão tão cheios da palavra de Deus que quando eles são espremidos, o que sai? Não sai choro, não sai lamento, sai o quê? A palavra de Deus. E eles passaram pelo Holocausto, passaram por um monte de guerras. E tu pode ver que o judeu prospera de maneira absurda. Por quê? Porque o que sai dele é a palavra de Deus. Ele pega Deuteronômio 28, por exemplo, e diz assim, ó, eis que te porei por cabeça e não por cauda. Não interessa a circunstância, o judeu pensa, Deus me colocou como cabeça, não por cauda. Eis que a bênção te alcançará por onde quer que fores. Ainda se fugires, ela te alcançará. Ou seja, Deus está dizendo que mesmo que eu fuja da bênção, eu disse, não quero que Deus me abençoe, eu saio correndo. Não, não, Deus não vai me abençoar, que seria uma loucura, que ele diz que a bênção vai me alcançar. Então, olha só, o judeu é assim. E minha pergunta é, olha só, eu pego uma laranja, eu espremo com toda a força a laranja. O que vai sair? Nunca vai sair suco de maçã. Não tem como sair suco de uva. O que vai sair? Suco de laranja. Então, o que Deus está dizendo aqui? O que Deus está nos ensinando? Para gravar no nosso coração e na nossa mente as palavras dele, pensar nele, falar nele, ver elas, escutar elas o tempo inteiro, até o quê? Até que eu não veja mais a dificuldade, mas somente a promessa do Senhor. E olha só, é engraçado, a gente diz que hoje com celulares a gente não consegue mais decorar coisas. Pergunta para uma criança sobre os Pokémons. Ele sabe o nome de todos os Pokémons. São 300 Pokémons. E ainda mais ele sabe o nome quando os Pokémons evoluem. Pergunta para muitas pessoas. Sabem o nome de todos os atores e atrizes e personagens dos doramas. Ai, fulano, ai, ele tá lindo, não sei o quê. Pergunta para as gurias, elas sabem todas as letras da música da Taylor Swift, sabem tudo, letra por letra de todos os álbuns, de todas as músicas. Então, na verdade, não é que a gente não tenha capacidade de decorar. A gente está decorando as coisas erradas. E quando a gente é espremido, o que sai? Dorama, anime, sabe? Star Wars, coisas que não vão mudar. Olha só, eu sei o nome de todos os personagens de Star Wars, de todos, até aqueles que aparecem em 3 segundos. Sei o nome dos planetas, sei o nome das naves, sei um monte de coisa. Ou seja, minha mente está cheia daquilo. Mas se a vida me espremer, de que adianta que eu diga assim, Yoda, Chewbacca, Princesa Leia, não me ajuda em nada. Agora, se eu usar minha mente para encher da palavra de Deus, quando a vida me espremer, o que vai sair é as promessas. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Não sou apenas vencedor, sou mais do que vencedor. Então, na verdade, a segunda coisa, a primeira é buscar Deus e esperar em oração. A segunda, quando Deus me deu um versículo e uma palavra, é encher para tudo quanto é lugar desse versículo, a tal forma que quando a vida me espremer, o que meus filhos vão ouvir? Meus filhos nunca vão ouvir, ai, que coisa, que vida difícil, eu não sei o que eu vou fazer, o pai está com dificuldades. O que meus filhos vão ouvir vai ser: o Senhor é conosco. O que meus filhos vão ouvir? Vai em frente, meu filho, vai em frente, não te preocupa, porque o Senhor vai te ajudar. Eles vão ouvir palavra de Deus, tudo que sair de mim sempre vai ser a palavra de Deus. Vai ser a palavra de Deus. Só um minutinho, pessoal.
Desculpe. Então, olha só, o que que nós precisamos fazer? Encher da palavra de Deus. Até que a única coisa que sai de nós é a palavra de Deus. Quando minha mãe pegou câncer, e foi um câncer muito agressivo, que disseram que provavelmente ela não duraria, eu me lembro que minha mãe ficou 2 dias se fechou no quarto e não queria falar com ninguém. E eu entendo essa dificuldade. Eu entendo essa dificuldade, porque o câncer estava ali. E eu entendo essa dificuldade, que ela estava ali. Mas esses 2 dias no quarto, o que que ela fez? Ela foi para a palavra de Deus. Ela foi para a palavra de Deus e ficou, até que em determinado momento ela abriu a porta, nos ligou e disse assim, filho, eu precisava uma palavra de Deus. E repeti tanto essa palavra, até que agora eu tenho certeza, nessa tribulação, Deus está comigo. E aí a gente precisa fazer isso. Então, eu preciso que vocês façam isso. Só para terminar, pessoal, temos 2 minutos. Como é que Jesus venceu todas as tentações? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele não usou a sabedoria dele. O que que ele usou? A palavra de Deus. Ele disse, ó, escrito está. E ele usa para vencer essa dificuldade justamente a palavra de Deus. Eu quero que vocês vejam Jesus sendo espremido pela vida. Ele está 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Tudo que ele mais quer na vida, tudo que ele mais quer na vida é pão, é comida. Qual é a primeira coisa que o diabo tenta? Olha essas pedras e transforma as pedras em pão. O diabo coloca diante dele pão. Então, olha só, a vontade de Jesus é o pão. O que que o diabo oferece? Pão. Então, nem sempre as coisas boas que aparecem na nossa frente é de Deus. Não, é bênção, é de Deus. Não, às vezes não. Aí ele vê por trás da circunstância e diz, olha, escrito está, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quando a vida espremeu Jesus, o que que saiu dele? A palavra de Deus, que nos leva a tomar decisões corretas. Então, o que eu queria hoje é justamente esses 2 pontos, que nesses dias a gente seja muito mais intencional no nosso tempo com Deus. E dizer, Senhor, eu quero ficar contigo. E vou ler a palavra de Deus até ter a direção do que fazer. E depois de ter a direção do que fazer, botar em tudo quanto é lugar, espalhar para tudo. Eu tenho aqui, quem me conhece sabe, por exemplo, assim, eu tenho aqui no meu celular uma apresentação de PowerPoint, tá? Que todos os dias eu levo meus filhos ou no colégio, ou no CPUERJ agora, e nessa caminhada eu levo eles, depois que eu deixo, eu boto essa apresentação no carro, tá? No carro. Então, na verdade, quando essa apresentação aparece, eu volto para casa dirigindo. Eu não sei se vai aparecer, deixa eu ver aqui. Então, olha só, eu boto aqui. E aí, no momento que eu boto no carro, essa apresentação só tem a palavra de Deus. Então, eu vejo o versículo, eu leio o versículo, estou dirigindo, eu vejo o versículo, eu repito em voz alta 3 vezes e passo para o próximo slide, que é outro versículo. E eu vou passando por todos os versículos. Então, eu repito, no mínimo, 3 vezes todos os versículos que eu coloquei das coisas que eu estou precisando naquele momento. Sabe? O Senhor é minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. São 28 versículos na versão, na edição que está agora. Então, olha só, de manhã cedo, o que que eu fiz? Eu li com meus olhos a palavra de Deus. Eu falei 3 vezes a palavra de Deus e eu ouvi 3 vezes a palavra de Deus. Então, na verdade, o que que eu faço todas as manhãs? Me encho da palavra de Deus. Quando tem um dia ruim, um momento ruim, o que que vai acontecer? O que sai de mim é a palavra de Deus. Eu faço isso todos os dias. E se de repente eu entrei num problema que eu não tenho, por exemplo, agora não tem nenhuma situação financeira. Eu não tirei os versículos financeiros, porque no momento eu não estou precisando. Eu estou magoado, alguém me magoou, eu estou com uma mágoa no meu coração. O que que eu vou lá e troco os versículos pelos versículos que diz que eu tenho que perdoar, que não haja no coração de vocês nenhuma raiz de amargura. Eu troco os versículos. À medida que eu vou lendo isso aqui todas as manhãs, vendo com meus olhos, falando com minha boca, ouvindo com meus ouvidos, meu coração e meu espírito se enchem da palavra de Deus.
E meus filhos escutam. Se por acaso alguém, sabe, alguém está comigo, ele vai ficar ouvindo o pai falando os versículos. Então, toda a minha família, todo mundo sabe. Sentou comigo, não tem como não ouvir falar da palavra de Deus. Por quê? Porque o que brota de mim são versículos. Mas se eu não cuidar e deixar de lado, vai começar a sair um monte de coisa sobre a série de Star Wars, sobre Vingadores, sobre um monte de coisa, e a pessoa vai dizer, foi legal com o Franz, mas não me acrescentou. Então, temos que ser intencionais. Então, vou repetir, grave no seu coração e na sua mente as palavras do Senhor, pense nelas, fale delas, medite nelas, converse, escreva elas, bota na parede, pinta, faz um outdoor, faz tatuagem, bota tudo, até que tu não veja mais a dificuldade, mas a promessa de Deus na tua vida. Amém, queridos? Deixa eu dar um stop share aqui. Perguntas. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Isso, Débora, espalhem pela casa toda. Assim, se alguém chegar assim, ó, pessoal, eu boto meu papel de parede. Quando eu entrei no mestrado, eu não ganhei bolsa no mestrado. Isso aqui, o mestrado é o dia inteiro. Como é que eu vou sobreviver se eu não ganhei bolsa? Eu fui falar com o meu coordenador e disse assim, olha, não ganhei bolsa. Ele disse, que as bolsas acabaram, mas assim, cara, mas meu Deus me disse para entrar aqui. Eu disse para ele assim, o Deus me disse para entrar. Eu entrei. Então ele tem a bolsa. Tá? Aí eu fui lá e botei um monte de dólar, sabe, papel de parede do computador, um monte de bilhete de dólar no papel, e em cima escrito um versículo. O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus todas e cada uma das vossas necessidades. Então todo mundo olhava assim, ó, papel de parede de dólar. Digo, não é papel de parede, é papel de parede da palavra de Deus, porque eu vejo o dinheiro que eu preciso, mas antes, acima do dinheiro, o que tem? A promessa de Deus, que ele vai cuidar de mim. Passou o quê? Acho que foram 3 semanas, me ligaram, olha, saiu uma bolsa, não sei, alguém desistiu, saiu a bolsa. Tu quer a bolsa? Eu disse, claro que eu quero, estou orando por isso. Mas olha só, esse papel de parede do computador me ajuda a trazer a fé. Porque o que eu olhava? Minha conta bancária, não tem nada. Sabe? Aí eu olhava assim, ó, a minha despensa era só miojo. Sabe? Aí eu assim, cara, eu estou olhando o problema, não posso olhar o problema, eu tenho que olhar a promessa. Me enchi, para onde eu olhasse era a promessa. Amém, queridos? Magali, muito bem. Mudei de casa, recusei uma sociedade, um ótimo negócio que Deus disse que não. Amém. É isso aí, pessoal. Então, deixa eu parar a gravação.